Eu cheguei aqui grávida de 28 semanas com uma filha de 1 ano que apareceu com um cisto no pescoço, teve que operar. Eu passei por tanta coisa. E uma outra de 8. Eu tive que esperar um pouco. Mas o que me acendeu essa vontade de fazer direito, claro, ajudar aqueles que não têm o conhecimento da lei, mas uma coisa que me levou, assim, foi uma força que eu não conseguia controlar de fazer, de encarar, não importa o quão difícil fosse, foi o fato de que você é advogada no Brasil, eu advogada no Brasil. Chegava um contrato de locação pra mim, um contrato de financiamento de carro. Eu entendia, eu sabia. Gente, dava eu cheguei... dominar. Não é? Eu me sentia segura em praticar atos do dia a dia. Atos banais. Exato. Eu sabia... Tô em casa. Vou dar um jeito. Ó, por exemplo... Entrava numa loja e um segurança no Brasil ficasse em cima de mim, aquilo é um constrangimento pra mim. Aqui é o shopkeeper's privilege. Gente, doutora Alexandra Thomas, advogada licenciada na Flórida, e eu tô aqui de novo no nosso Royal Bee Cast. Você sabe, né? Só trago informação importante, só trago gente legal, gente boa, como eu, carioca. E hoje eu tenho o prazer de estar com a maravilhosa Paola Soares, que acabou... Esque, tem que colocar vírgula Esque, com muito orgulho. Meu sonho. Que acabou de tirar a licença do bar. Parabéns! Obrigada. Se apresenta obrigada. aí pra gente, conta um pouco. Muito obrigada, doutora Alexandra. Foi realmente um prazer. A gente estava conversando aqui que é a realização de um sonho, assim, tá passando por tudo isso, sabe? Vindo do Brasil, toda a jornada, né, de advocacia e finalmente conseguindo minha licença do bar. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vão ser um momento muito bom. Gente, eu não sei nem o quanto eu posso te say congratulations, porque I've been there, I've done that. Sim. E eu sei o estresse que é passar nessa prova, que é um bicho de 7 cabeças. Realmente. Não é um mito, realmente são 7 cabeças. Eu acho que são 700, né? São muitas cabeças, mas eu enfrentei todas elas. Parabéns. Não foi fácil. Me conta um pouco da sua trajetória. Você é advogada no Brasil. Isso, exatamente. Me formei, sou nova, não me formei tem pouco tempo no Brasil. Foi em 2020 ou 2021, na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu morava. E aí, tava no meio da pandemia, acabou atrasando tudo, mas consegui fazer o OAB, tudo certinho. E antes mesmo de eu formar, minha família já planejava vir aqui para os Estados Unidos. A gente já tinha uma petição aprovada, a gente estava aguardando o processo consular para fazer o green card, tudo certinho. E aí, veio a pandemia, atrasou tudo. A pandemia acabou com... Olha, consulado acabou, fechado. Não, atrasou. Atrasou, tudo bem, deu tudo certo no final. Mas atrasou tudo, e aí deu tempo de eu me formar, tudo certinho. Eu trabalhei 1 ano, né, com a OAB, tudo lá no escritório. E aí, finalmente conseguimos nos mudar, fizemos o landing, pegamos, né, o documento. E aí, antes disso, eu já comecei, mas e aí? Eu tenho uma OAB no Brasil, o que eu vou fazer nos Estados Unidos com isso? Ter que recomeçar, fazer tudo do zero, e aí, o que eu vou fazer? E aí, comecei a pesquisar, né? Conhecia pouquíssima gente aqui, ninguém da área. Então, realmente, foi eu e Deus lá pesquisando. E aí eu fui descobrir que tinha algumas possibilidades de validar. Não é a melhor palavra pra gente falar validação como é na medicina, né? Na medicina você consegue validar. Validar, aqui a gente tem algumas opções. Então eu vi que tinha a opção de fazer o JD, né? O Juris Doctor, que foi o que eu fiz na Flórida, que é um doutorado. Exatamente, sai com um grau de doutorado e você faz a prova do bar. Como outros na americanos. Flórida ou qualquer estado. Em qualquer estado, exatamente. Então eu vi que tinha essa opção, maravilhosa. A segunda opção era fazer um LLM. Que é um mestrado. Um mestrado em Direito, que geralmente é 1 ano, você consegue fazer. E foi a opção que eu escolhi. Vou explicar um pouco melhor. A terceira opção era só eu trabalhar em algum escritório aqui, como paralegal, um immigration specialist. Alguma coisa assim que eu gostasse. Era pouco limitante, mas muitas pessoas gostam. Seguem e tudo bem, caminho. Maravilhoso. E foi o que eu fiz durante 3 anos, já explico. E também podemos ser legal consultant, foreign legal consultant. Que também requer uma licença. Exatamente. Tem que ir no bar, fazer toda a certificação. Mas aí você fica certificado para dar conselhos jurídicos a respeito do seu país de origem, do Brasil. O que eu também não tinha interesse, eu queria praticar aqui. Então cheguei, me adaptei, consegui um emprego num escritório de immigration law, que era o meu sonho.
né? Desde que a gente viu que ia vir mudar pra cá. Imigrante, né? Imigrante, exatamente. Sentiu na pele. Eu quero ajudar outras pessoas. Basicamente isso, porque eu vi como que foi difícil pra minha família vir. Né? O sonho, aquela expectativa, o tempo, o dinheiro, tudo investido, as incertezas. Então, eu sabia que eu queria, né, tentar participar dessa área de qualquer forma. E aí, eu cheguei e já comecei a trabalhar no escritório de imigração. Peguei muita experiência, levei muito na cara. Meu Deus, tudo novo, né? Não só um emprego novo, mas eu estava numa cidade diferente, num país diferente, só eu e meu pai. Sem, assim, inglês, ok, mas é uma barreira, né? Tem que melhorar sempre o inglês, só morando aqui, que a gente só sabe como aqui. que a gente precisa melhorar. Porque quando eu morava no Brasil, eu achava que eu falava inglês. Exatamente, exatamente. A gente achava. Até vir pra cá e levar muita na cara, né? E aí, então tinha essa barreira também. E aí, né, teve aquele período de adaptação. Meu Deus, calma, né? Uma coisa de cada vez. Nos mudamos pra cá, tudo certinho. E aí, no ano seguinte, eu comecei a pensar sobre isso. E aí, vou pro JD ou faço um mestrado? Porque também eu tinha a opção de fazer o bar da Califórnia. É que não pede nada. Que não só pede isso. a sua licença do Brasil. Exatamente. Mas olha, falando como uma profissional que fez o JD, Sim. né? O Juris Doctor, o famoso doutorado. Sim. Eu acho que quando você estuda aqui, você aprende a pensar como profissional daqui. É o raciocínio. O raciocínio. E você consegue ser um profissional melhor. Com certeza. Quando você entende como eles pensam e como você tem no que ambiente. Argumentar. Ainda mais você que faz imigração. Você faz corte de imigração. Faço você teve corte. uma audiência agora, né? Eu tive 2 de manhã. Olha só. E uma hora da tarde, né? Foi 11 e 1, algo assim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas sim, a gente fica face to face, né? Com o juiz, é tudo, ainda mais em imigração, né? Que tá tudo mudando muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre atualizado e estar pronto para defender o cliente, né? Na frente do juiz. São vidas em jogo, né? Muitas vidas menores, famílias, pessoas que estão aqui há anos. E agora, botando tudo a perder, né? De uma vez. Então, eu tive certeza, né, nesse tempo que eu queria seguir nessa área. E aí eu fui decidir, vou fazer o Juris Doctor ou o LLM. Decidi pelo LLM por várias circunstâncias pessoais, com a minha família, tudo. E concluí, né, passei no mestrado, fiz 1 ano, né, de curso. E aí, terminando, foi quando a gente conversou. Eu decidi, e agora? Meu Deus, chegou a hora, eu vou ter que estudar pro bar. E aí que foi outra na cara, né? Porque a gente... Ok, é importante todo esse período de estudo, mas você sentar para estudar sozinho, seguir o curso, é outro desafio. Não, e o curso, assim, são 10 semanas de preparação. É muito tempo. E eles falam que é um full-time job. Que exatamente. Eu quit my job, com certeza. Eu pedi demissão, falei, olha, eu quero focar, quero passar de primeira. Eu não fui tão diligente, né? Eu continuei trabalhando. Olha, não, mas... Gente, com 3 filhas, como é que eu vou conseguir trabalhar 8 horas, gente? Não dá. Não, trabalhar não, ficar 8 horas de frente pro computador, porque o programa é tudo... Aqui, o americano é muito organizado, é muito sistemático. Sim. Então, o programa né, de 9 ao meio-dia, lecture, e depois o intervalo de 1 hora, depois você faz essay, depois você responde multiple choice, depois você faz outline, né? É assim, um atrás do outro. E os imprevistos da vida, né, que acontecem. Não pode ter. Estudar pro bar não exclui o resto da vida. Não tem emergência. E realmente eu fiz o programa de 6 meses de estudo, full time. Foi Kaplan? Eu fiz o Barbary. O Barbary. E aí, eu fui ajustando, claro, né? A gente cria a nossa própria metodologia. Então, funcionou muito pra mim. Eu completei 100% do curso. Comprei outros à parte, sabe? Pra complementar. Fui pegando o melhor de cada lugar que eu achava. E aí, eu fiz 6 meses. Eu me demiti, então eu fiquei full time estudando. Passei 1 mês no Brasil de férias, mas ainda estudando, assim, 12 a 15 horas por dia. Uau! E aí, mas assim, 12 a 15 horas estudando. Aí 1 hora do dia era separada pra chorar. Aí, gente, fica a dica. Se você quer fazer o bar, reserva 1 hora no seu schedule pra chorar. Não, Foi. Uma coisa que eu falo é que o bar consegue humble yourself. Exatamente. Você consegue, você fica numa humildade. Não.
Você sai dali, você termina o dia achando que você não sabe nada. Você sabe menos do que antes. Exato. E pelo assim menos aqui na Flórida, gente, 2 dias de prova. 3 redações na parte da manhã, sem múltiplas escolhas na parte da tarde. No dia seguinte, sem múltipla escolha, mais sem múltipla escolha. São 300 múltipla escolha. O que eu fiz, por conta desse, já, né, dando um background, por conta dessa minha escolha de fazer o LLM, são alguns estados que permitem, né, que dão a elegibilidade para você fazer a prova. E aí eu escolhi Washington State, lá do outro lado, né? Mas para mim foi maravilhoso. Eu tinha a opção de fazer em DC, mas foi bem na época do shutdown do governo no ano passado. Eles não abriram as inscrições. E eu tava assim, eu estudando, preciso fazer minha inscrição. Vai que não abre, vai que não tem vaga o suficiente. Aí eu fiz de Washington State, perfeito, adorei. Deu tudo certo. E aí, pra mim, foi a prova de ética, né? Aquela que a gente faz do MPRE, normal. MPRE, Teve também a prova do direito estadual, que aí eu fiz online em casa, então foram 2 dias. Os 2 Flórida dias não tem isso. Não tem. Os 2 dias presenciais que eu fui lá em Washington, foi em fevereiro. Aí eu fiz 6 essays de manhã. De 30 minutos cada uma. É diferente da Flórida. É diferente. Aí que são mais curtos, né? São 6 essays. Depois, 2 MPTs, que são aquelas peças maiores, né? De todo o case law, que a gente tem que analisar, todos os casos. E no segundo dia, 200 questões objetivas, né? 100 de manhã e 100 à tarde. Então, assim, foi... Eu acabei, parecia que eu tava em Nárnia, assim. Parece que eu tava drogada depois da prova. E meu cérebro parou de funcionar. Eu tinha dor nas articulações, na junta, no corpo inteiro. No corpo inteiro. Parecia que eu tinha corrido uma maratona, né? O quanto desgaste intelectual. E é por isso, eu acho, que a profissão do advogado aqui é tão... Uau, você é advogada. Porque... É uma jornada. O pessoal, né? O americano em si, ou mesmo o brasileiro, o estrangeiro, sabe o quanto... É árduo essa licença. Exatamente. E é por isso que a gente valoriza tanto. E é por isso que eu entendo o leigo, né? A layperson, falar, pelo menos na parte de imigração. Na parte que eu atuo, não tem escolha. Para eu estar argumentando na corte estadual, para eu estar nos meus trials, você precisa ter licença de advogado. Mas a parte de direito de imigração, quando são aplicações... As pessoas acham, o leigo, que não precisa... é administrativo, não precisa de advogado. Para que eu vou pagar os honorários? Que é mais caro. É bem mais caro, mas você não quer comparar a forma como a gente analisa, a forma como a gente escreve. Com certeza. Nossa, o que eu tive que aprender de legal research, legal writing, né, no mestrado, foi essencial para a prova do bar e hoje para o meu trabalho. E agora a gente entende, o tanto de recurso que eu faço, de petição, escrita, e também na frente do juiz, né, a gente precisa se virar. E só com o background que eu tinha do Brasil não ia ser suficiente. E olha, eu entrei na faculdade de Direito no Brasil em 96. Então, tipo, eu tenho mais de 20 anos. Sim. E toda essa minha experiência como advogada do Brasil, o issue spotting, né? Achar o problema, essa capacidade eu consegui transferir para cá. Mas no Brasil a gente escreve introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui é IRAC. Issue, rule, né? Application e conclusion, né? Analysis, né? É completamente diferente. É o raciocínio que a gente estava falando. É realmente de onde saiu, aonde você vai chegar, como argumentar, como você pesquisar antes disso tudo. Por causa do case law, né? No Brasil é civil law, que é common law. Então isso fez uma bagunça na nossa cabeça. Completamente. E assim, voltando para essas pessoas leigas, né? Eu entendo que pro leigo você falar, fulaninho me cobrou 1.000 para fazer o meu processo. O advogado tá me cobrando 10. Gente, primeiro que pra gente ter essa licença, é suor e lágrimas e sangue. É tudo. E não é porque a gente gastou tanto que a gente quer repassar esse custo. Não é. Muita aplicação de EB2, eu não sou advogada de imigração, é que um advogado diria, eu não vou pegar o seu caso. Quantas vezes eu rejeito o caso? Mas vai para uma pessoa que não tem licença, que não tem esse cuidado, essa preocupação. A responsabilidade de pensar à frente, né? Pensar um caso como um todo. É de fazer, infelizmente hoje, né? Por exemplo, a gente tem muitas pessoas que fizeram, um exemplo, um EB2 com um ajuste lá atrás. Tá tudo negando. Tá tudo negando. E aí todo mundo entra em processo de deportação, aí chega pra gente. E não tem saída. Sabe? Aí é o nosso papel. Se você não tem um outro que suporte... Exatamente. De fazer a estratégia do zero para tentar
consertar Eu o antigamente passado. estava passando... fazia, né, um ajuste, a troca, né? Junto com o I-140, né? Isso. Fazia... Gente, para quem não sabe, I-140 é... Explica para ele. O 140 é a petição de mérito que a gente faz para demonstrar que a pessoa qualifica para aquele visto de trabalho, para aquele green card baseado no trabalho. Que a gente tem o EB1, o EB2, o EB3, o EB4, o EB5. Então, a gente precisa dessa petição. 485 já é o pedido do green card, que só vai ser aprovado se o I-140 for aprovado. Tá? Mas também, se o I-140 for aprovado e você tem alguma questão aqui no meio, 485 pode ser negado. Um histórico criminal. Exatamente. Ficou mais tempo sem status, overstay, algum histórico criminal, não pagou tax. Tchau. Tchau. Trabalhou sem autorização. Exato, violação de status. Que as pessoas acham que ninguém vai descobrir. Hoje, em pleno 2026, eles sabem tudo. Eles sabem tudo, né? Inclusive, é uma coisa que eu brinco. Às vezes eu tô conversando no escritório com um cliente e eu falo, mas você saiba que eles estão escutando o que a gente está falando. Gente, é muito doido isso. É muito doido, né? Porque às vezes eu nem falei ainda, pensei, e o meu telefone me apresenta... Já apita a propaganda. Como é que pode? Parece então, que tá na nossa mente. Tá conectado. De repente implantaram já um chip, a gente vive no Matrix e não sabe. Mas... Antigamente, né, voltando para o I-140, as pessoas faziam I-140 com ajuste, quando estava current. E aí, negava o I-140, eles aplicavam um outro... Em cima. Só que agora, a letra da lei fala que você tem que ter status. Exato. Você tinha permanência autorizada, você não tinha... E para o cliente... E as pessoas que não são advogadas vendiam isso. Falava, não tem problema. Não, vai um em cima do outro. Esses advogados não sabem de nada. Olha, eu já escutei falando assim, esses advogados têm inveja da quantidade de clientes que eu tenho. Porque eles não têm tanto cliente. Isso é empresas grandes, famosas, que por acaso agora sumiram. Mas interessante. Na época, interessante, né? O ser humano é muito previsível. Né? Mas na época era, né? Todo mundo ia nessas empresas... Tem artista fazendo propaganda, é sempre assim. E na época, eles riam, né? E eu falava, gente, poxa, isso uma hora vai explodir. É muito triste porque a gente envolve famílias, né? Assim, é difícil a gente analisar lá atrás porque a gente não sabe o que estava na cabeça deles, né? Se realmente estava funcionando na época, eu não sei, eu não estava trabalhando. Os agentes estavam fazendo vista grossa. Exatamente. Só que agora... E aí não pensava mais na frente. Pode mudar a qualquer momento. Né? A responsabilidade de informar o cliente. Olha, a gente tá fazendo isso, mas tem risco. Sabe? Eu faço e falo muito isso com os meus clientes nas minhas consultas. Olha, não vou garantir sucesso. Não vou, infelizmente. A chance... já tive casos passados assim? Já. Mas, infelizmente, eu não sou juiz. Eu não sou agente da imigração. Então, você tá ciente? Tem essa e essa estratégia. Vamos seguir? Qual que você acha melhor, né? Essa é a minha recomendação com esses riscos, esse valor, esse tempo de processamento, que também hoje a gente não consegue garantir, né? Tanto na USIS como na corte, por conta desse superlotamento. Está demorando, né? Qualquer tipo de processo. Então, o cliente deve ficar informado de tudo, até porque a gente tem responsabilidade, né? A gente responde lá na frente e volta pra gente, né? Todas as ações que a gente toma... Pode subir, a gente toma um processo ético, profissional, administrativo, enfim. E então, a gente age com muita mais responsabilidade. Porque a gente estava falando do sufoco... Para passar e agora para manter a licença... Aí a gente vai ficar por aí dando essas loucuras, entrando com um asilo frívolo? Nunca. Não dá. A gente não faz essas loucuras. Exatamente. Se a gente vê que a pessoa não qualifica para um EB2, a gente não vai submeter uma aplicação para pegar os honorários do cliente. Né? A gente tem uma responsabilidade profissional. Com certeza. E a gente até estava falando num outro podcast que o cliente brasileiro chega muito e fala, parece que o advogado aqui não abraça a minha causa, mas às vezes você não tem nem causa para eu abraçar. Exatamente. Vou abraçar o quê? Vou abraçar o vento? Você não tem. Não dá, vou dar uma falsa esperança. Uma falsa esperança. E aí lá na frente o cliente fica insatisfeito. Mas uma coisa que eu percebo é que parece que o brasileiro escuta um não, aí ele vai em outro advogado, escuta outro não, até ele encontrar um que pegue. Até encontrar. Exatamente. E é muitas vezes por isso que acaba parando em pessoas não licenciadas, né? Porque eles aceitam um pouco mais fácil.
E, assim, eu entendo o brasileiro, porque eu sou assim, da gente querer um advogado brasileiro, né? Um contador brasileiro, né? Um mecânico brasileiro, um cabeleireiro brasileiro. Porque a gente se sente em casa, não é? Eu sou assim, eu tô aqui há 3 anos. Não sei se eu te falei, eu mudei para os Estados Unidos tem 3 anos só. Então, Welcome to America. I'm a newborn. Você já tá aqui, né? No topo da sociedade. Já deu uma corrida. Brasileira não é mole, não. Guerreira, Fui de uma vez porque eu sabia que esse era o timing. Eu não queria, né, entrar no conforto da vida, sabe? Depois ia demorar, eu ia ter que fazer isso mais velha. Então, vamos resolver isso logo. E você sabe, e é uma coisa, né, que... O brasileiro, muito brasileiro, né? Gente, eu não tô generalizando. Mas muito brasileiro chega aqui e meio que entra nessa zona de conforto. Ai, é difícil estudar aqui. Eu tô ganhando meu dinheirinho. Exatamente. Né? Tá bom. Eu já consigo ir na Ross, ir na Disney. Universal, na Disney. Tá bom. Eu não sei você, né? Eu cheguei aqui grávida de 28 semanas com uma filha de 1 ano que apareceu com um cisto no pescoço, teve que operar. Eu passei por tanta coisa. E uma outra de 8. Eu tive que esperar um pouco. Mas o que me acendeu essa vontade de fazer direito, claro, ajudar né, aqueles que não têm o conhecimento da lei, mas uma coisa que me levou, assim, foi uma força que eu não conseguia controlar de fazer, de encarar, não importa o quão difícil fosse, foi o fato de que você é advogada no Brasil, eu advogada no Brasil. Chegava um contrato de locação para mim, um contrato de financiamento de carro. Eu entendia, eu sabia. Gente, Dava eu cheguei... dominar. Não é? Eu me sentia segura em praticar atos do dia a dia. Atos banais. Exato. Eu sabia. Tô em casa. Tô em casa. Vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Ó, por exemplo, entrava numa loja, se um segurança no Brasil ficasse em cima de mim, aquilo é um constrangimento pra mim. Aqui é o shopkeeper's privilege. Aqui a loja pode, inclusive, chamar a polícia, me segurar até a polícia chegar. Por reasonable period of time. Se ele tem, o quê? Uma reasonable suspicion de que eu tava, né, furtando na loja. Então, eu não conseguia fazer esse paralelo. E eu me sentia tão insegura. Eu falei, gente, eu preciso estudar esse negócio. Eu preciso ver escrito. Me explica pra eu ir pro lado de fora e entender o que eu tô fazendo. Isso foi uma força que me tomou conta de mim de uma maneira. E aí, quando você tava falando por que você escolheu o LLM, eu falei, não. Eu quero mais, eu quero nem que demore mais. Sim. E pra mim foi bom, né? Porque a minha idade, claro. eu no meio daquela garotada, assim, vivendo o sonho americano, eu falei, gente... uma delícia. Uma delícia. É realmente de filme, né? De filme. Eu me senti assim, no filme. Não é? E eu voltei a usar mochila, jeans e tênis, gente. Com a minha idade, com filha grande. Falei, gente, vou levar lancheira, eu me achei. Foi muito legal. Tem homework. Ai, não fala não. Era. E os cases pra ler, jurisprudência? Ai. Nossa, no início eu não entendia nada. Normal, tá? Normal. Não se assuste se você quer estudar aqui. Até hoje, a gente pega uns casos antigos, meu Deus, não dá pra entender. Me sinto burra, mas aí a gente dá um jeito de entender. A capacidade de resumir zero. Exato. É uma linguagem, assim, complicada, mas hoje, graças a Deus, né, já tá bem adiantada. E hoje, claro, com o advento da internet, a informação fica muito mais fácil, né, da gente entender e ficar atualizado, né, claro. Mas no início eu ficava completamente perdida. Não só agora pra estudar pro bar, né, que eu pensava, como que eu vou dar conta disso tudo? Porque eu tive que estudar 3 anos em 6 meses. Né, aprender tudo sozinha no curso. Então, assim, parecia impossível. Por isso que eu reservava 1 horinha ali pro surto diário, pra realmente, assim, realinhar e falar, é isso que eu quero, vamos lá. O não você já tem, vamos seguir. Mas você tem até fevereiro. Se não der, tenta de novo. E vamos seguir. Tantas horas, tem que focar no pouco do diário, sabe? Eu focava nisso, eu pensava muito no macro e falava, meu Deus, eu tenho que concluir todas essas aulas até fevereiro. Não dá uma agonia? Não dá pra manter assim. Então eu falava, eu preciso completar isso, essa é a minha lista do dia. Nossa, que delícia que é dar um check. E vai check, em check. Final do dia, tudo completo. Perfeito, mais um passo. Vamos pro próximo. Amanhã é o próximo dia. Mas amanhã vai ser pior. Amanhã vai ser pior. Mas agora, e aí? Licenciada? Sim.
Eu passei em fevereiro, né? Eu fiz a prova em fevereiro, o resultado só saiu em abril. A minha demorou Lembra, também. né? Essa agonia. Eu tentava não pensar, mas é difícil, né? Porque a sua Mas você já vida estava tá trabalhando virando depois da prova? Exatamente. Eu parei de trabalhar até a prova. Aí, em março, eu já comecei a trabalhar com a doutora Renata Rocha. Você Maravilhosa. conhece. Não, eu tenho visto nos grupos das pessoas falando que ela tá tendo muito sucesso com Bond, porque era um problema que tava... Agora melhorou, né? Tava tendo muito. Melhorou, mas ainda não tá como suficiente. Como era antes, Como era a questão de Bond. Sim. E até a gente tem um grupo de advogados no WhatsApp e todo mundo tem falado, a Renata tem tido sucesso nisso. Sim. A gente já se conhecia, a gente já tinha um ótimo relacionamento pessoal, assim mesmo. E aí, em março, a gente entrou em contato, ela, né, conversou comigo, a gente se encontrou. Ela falou, olha, eu sei que você vai passar. Eu sei. E aí, quando você passar, a gente transiciona para sua posição de attorney. Mas, por enquanto, já começa aqui no escritório comigo. Né? Eu tô precisando, o escritório tá crescendo muito. E eu já confio em você já conhece imigração, já tem uma boa experiência. E assim, vamos juntar forças. E como é que é... O que você enxerga, assim, da situação da nossa comunidade? Olha, a brasileira, né? Eu acho que tem pontos maravilhosos e pontos que a gente é apunhalado pelas costas, né? Porque, não só porque é brasileiro e, ai, meu Deus, tem 871 e tudo, mas a gente vê um senso de concorrência, não tem jeito, né, da gente, né, tentar sempre agrupar e trazer para isso, né, olha, estamos todos juntos trabalhando, tem espaço para todo mundo, né? E é justamente essa a nossa ideia, né? Nossos clientes são majoritariamente brasileiros, né? E muitos dos nossos clientes são de indicação, né? De outros clientes ou de outros advogados, de outros paralegals, consultores, tradutores, né? Que a gente acaba encontrando. Então, eu acho que ter essa rede de apoio, no sentido de, eu não consigo pegar o seu caso, mas fala com a advogada tal. Ela também fala português. E você sabe? Eu também falei num outro podcast que eu sou advogada, não sou blogueira. Hoje em dia a gente tem que acumular função, gente, né? Pensa comigo. Se a sua advogada está o dia inteiro gravando TikTok, quem está cuidando do seu processo? Exatamente. Eu não sou blogueira. Eu não tenho tempo, eu não tenho nem paciência. Nem paciência. E eu... Cara, eu leio um livro por semana. Uau. Eu leio um livro por semana, John Grisham. Verdade. John Grisham, sempre. Delícia. Eu já li todo, assim, leio. Que legal. Sempre leio livros de psicopatas. Adoro. De casos de corte. Eu não tenho tempo. E os meus valores são outros. E eu acho que o boca a boca... É poderoso. É poderoso demais. E a pessoa vem pra mim porque aquela outra pessoa que indicou teve uma boa experiência e por aí Isso vai. Valioso demais. Valioso demais. Hoje, nos nossos clientes, acontece muito isso. A primeira coisa na consulta é, fulano me indicou, ciclano te indicou. Ou até dentro da detenção, né, do ICE. Então, um acaba se falando quando a gente consegue um bond, uma fiança, né, um habeas corpus. Então, tudo isso, né, a informação continua passando. Mas essa questão da presença digital... Infelizmente, hoje é necessária, né? A gente tá aqui também por isso, né? A gente tem que botar a cara a tapa, por quê? Eu falo por mim mesmo. Se eu vou contratar um plumber, né? Se eu vou no dentista, se eu vou no mecânico, eu vou procurar ele no Instagram. Eu vou procurar o site. Vou ver se ele tem um WhatsApp, se ele tem um YouTube. Porque pra ver se funciona, né? Se tem gente falando e tudo. Então, querendo ou não, a gente tem que estar presente, tem que mostrar o resultado, né? Compartilhar as informações, informar, né, os próprios clientes e leads. Mas ficar por conta disso não é comigo também. Não é. Eu tenho muito recurso pra fazer. Não dá. Muita petição pra fazer. Eu tenho muita coisa, não dá tempo. Mas uma coisa é verdade. Eu particularmente não foco muito na presença da pessoa em social media, mas eu estava comentando mais cedo hoje, né, sobre um advogado de direito imobiliário, de real estate, que ele é board certified, que é um nível acima, é uma outra prova para você receber o título de ser certificado, né? Inclusive, a gente não pode dizer que é especialista se não é board certified. Então, eu vejo um bando de gente falando, eu sou especialista nisso. Então, não é especialista em nada.
você está cometendo você tá cometendo uma violação às suas regras éticas. Então, eu sempre falo, eu atuo na área de real estate, eu atuo na área de business e na área de direito de família, né? E você atua na área de imigração. E esse advogado, ele é board certified, a hora dele é $700. Bem. E você só consegue marcar a audiência, uma reunião com ele para daqui a 3 semanas. E fica feliz. E fique feliz. E ele não tem Instagram. Ele não tem social media. Nós somos amigos, o social media dele é fechado, eu sou amiga dele no social media. Porque antes de eu ser advogada, eu era broker, eu vendia real estate. E ele sempre dá as palestras no ORRA, né? No Orlando Regional Realtor Association. Então, eu via ele, eu fazia assim, né? Amém. O cara é... Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Sim. Eu sigo ele, e de vez em quando ele posta uma fotinho num evento, alguma coisa assim. Sem muito esforço. Isso é vida. Não, ele não é o escravo, né? Não precisa, né? Não precisa, já tá em outro nível. A gente vai chegar lá, eu vou chegar lá. Vamos chegar junto. Só pelo nome. Me leva com você. Vamos de mão dada. Mas é isso, eu também não sou presente, eu só quero ajudar a comunidade. Sim. Claro que é o nosso ganha-pão, que o cliente às vezes não entende, né? O cliente não lê o scope of representation, que aqui é bem limitado. Exatamente, tem que deixar tudo bem esclarecido. Né? Exatamente. O cliente tem uma expectativa de que a gente vai fazer mais do que o nosso scope of representation. Não dá. Né? E é limitado, até porque se a gente começa a fazer muito, a gente acaba getting in trouble. Quero ajudar, mas é a nossa fonte de renda, o cliente tem que entender. Com certeza, com certeza. Né? Tem que entender que... Eu sempre, como na imigração a gente trabalha muito com fases, né? Assim, olha, a gente vai trabalhar na sua petição e 140. Ou a gente vai trabalhar na sua defesa nessa audiência. Não é ação, são todas. É nessa audiência que você quer minha representação, então me pague por isso. Você quer a sua defesa de deportação, do removal proceedings, já é outro contrato. Porque aí a gente já tem que pensar em toda a estratégia e tudo. Vai ser uma fiança, vai ser uma audiência de fiança. De bond. De bond. Então tem que ser tudo bem delimitado, porque senão a gente é mãe do cliente, né? A gente faz tudo por ele. Já faz tudo por ele. Exato. E é complicado, assim, na parte de direito de família. Eu faço a representação para o caso de divórcio. Se o caso já está em curso, case number. Mas teve agora uma injunction por violência doméstica. É outro case, eu não te represento nesse caso. Exato. E o cliente não entende, ele fica frustrado. E tem que fazer o check de conflict of interest, inclusive. Gente, isso é muito sério. E eu acho que na imigração não tem tanto, né? Tem, por exemplo, quando a gente faz caso de família. Exatamente. De casal. Mas no meu dia a dia, é assim, infinito o conflito. Porque você... Na imigração é contra a USCIS, é contra o DHS, whatever. No meu, eu tenho que pedir. E o cliente, a gente pergunta pra ele assim... Como é que é o nome da outra parte? Não importa. Gente, se eu tô perguntando, deve importar, né? Não, eu acordei mínimo de manhã, de detalhes, assim. Não sou fofoqueira, não. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Não, você não precisa saber, eu não quero falar. Então, eu não posso te atender. E o cliente me vê... Eu já tenho fama de rabugenta, porque... Eu não vou engage numa conversa, porque eu não posso, eu eticamente não posso, né? Mas... Da mesma forma que nos limita, nos resguarda. Nos resguarda, nos protege. Né? Da gente andar ali, ó. A minha defesa tô dentro da lei. Tô dentro da lei, tô indo até onde eu posso. Né? Mas... Clientes. É um espetáculo, a gente precisa dele. E a gente faz isso com o maior amor, perco sono por eles. E eles nessa. Nossa, quantas vezes eu tô dormindo, tranquila, eu acordo pensando num caso, penso numa estratégia, aí eu anoto várias notes no meu celular, então de madrugada, file não sei o quê, procurar, pesquisar, perguntar ao cliente tal informação. Que bom que eu não sou a única doida, né? Olha, e que Deus coloque no mundo mais profissionais assim, né? Exatamente. Você a gente vai prevenir bastante problema pros clientes. Não, ética... Mas você viu a Alexandra, até minha charagem, a Lozano. Escândalo nacional. E ela voluntariamente relinquished the bar. Ela não pode advogar. Olha, gente, fica sabendo o tamanho da responsabilidade e o que pode acontecer quando um advogado não faz a coisa certa. Sim. Por isso, sempre
contrate advogado licenciado, procure ver a licença. Entre no site para ver. Do bar, do estado. Essa advogada, conta aí. Alexandra Lozano. É um histórico terrível, assim, né? E se a pessoa colocar o nome, só o sobrenome já vai subir no Google. The Miracle, não é? Que ela se chamava The Miracle Attorney, sei lá. É, La Abogada, alguma de coisa em Milagro. espanhol. Eu não falo espanhol, vocês podem me perceber. Também não. Mas foi um histórico, assim, que chegou num nível muitíssimo bem sucedida, né? Assim, Tinha um jatinho patrimônio, e tudo. Mas, assim, um histórico de fraudes, assim, gigantesco. E aí chegou num ponto que teve que parar, né? De praticar a lei. Assim, nunca mais. Você vê como é sério. Escreveu, não leu na advocacia, já ela teve que entregar a licença dela e parece que ela está impedida nacionalmente de praticar a lei. De praticar. Ela não pode nem se inscrever em outro bar. É por isso que a gente preza tanto pela nossa licença. Exato, é muito valioso. E por isso que eu cuido tanto da minha. Não, com unhas e dentes, ninguém me tira. Ninguém me tira. Nunca mais. Foi muito difícil para chegar até aqui. Muito. E vamos continuar, né? Assim, na área da imigração em si, é volátil, né? A gente vê nos últimos anos, né? Depende do governo, né? De 4 em 4 anos. Então, a gente tem que acompanhar e ficar aí ciente. Mas todo mundo fala, eu tive muito contato com vários advogados brasileiros, tive o prazer, né, de ir na conferência do EILA, exatamente. Era um sonho mesmo. E aí, consegui cumprir logo, foi em junho agora, então eu já tinha pego meu bar card, tudo certinho. Já fui lá no primeiro mês, tô lá. E aí, fui me apresentando para todo mundo. Então, conexão é essencial. Network. Conheci não só brasileiro, mas russo, americano, mexicano, todo mundo licenciado. Foi uma troca gigantesca. A gente mantém contato até hoje com vários deles. Então, a gente consegue ver que eles passaram, os advogados mais antigos, né? Passaram já por muitos outros governos, né? Tem, claro, a experiência, mas eles falaram, você tirou a licença agora? Momento oportuno, perfeito para você aprender, vai ficar assim, como nos próximos 2 anos, você vai ficar com a experiência de 10. Porque já tá pegando num momento que a imigração tá mudando muito, já tá mais desafiador. Então, eu já tô grata por isso, porque nesses últimos meses, esses 2, 3 últimos meses de licença, realmente parece que eu vivi 1 ano. Porque já foi tanto desafio, tanta coisa nova que a gente teve que fazer e defender e pensar em estratégia. Parece que eu trabalho com isso há 1000 anos. Há 1000 anos. Sabe? Um dos motivos, assim, claro, por eu ter JD, e eu tirei o JD porque eu queria... como eu sempre fui broker, né? Já e é tinha direito essa estadual. Área. Pra mim faz mais sentido. Mas uma coisa é que o direito de família na Flórida, porque a gente veio do civil law, a gente tinha o VADMECUM, a gente tinha o nosso certinho. Código. Isso aqui, deixa eu ver o que diz a lei. E aqui é common law. Mas o direito de família, ele é bem estatutário. Ele Então... No Código Estadual. O direito imobiliário também, real estate. A parte de business também. Então, eu escolhi mais essas áreas também. Perfeito. Porque eu me sinto mais confortável. De pegar o meu, entre aspas, VADMECUM e achar que tá aqui. Hoje em dia, a imigração, gente, não sei como é que você aguenta. É memorando. Policy manual, memorando. It's hard to DHS, keep up. Presidente. Exatamente. É todo dia. A gente começa o dia vendo atualizações. Né? E eu sempre converso com os officers da USCIS também, quando a gente vai em entrevista. A gente sempre tem uma conversa, né? Assim, pra conhecer os officers e tudo. E eles sempre falam, olha, todo dia chegar e atualizar. Então, para eles também está sendo complicado. Exatamente. Porque a gente acha que eles têm prazer em negar. Não, a ideia que o leigo tem, né? Eu sei que não, que eles... são seres humanos, né? Também, no fundo. Claro que tem um sempre azedo, né? Exato. Não tem jeito. Mas eles também seguem a ordem de cima. Exatamente, depende do que tá em vigor, né? Claro, eles têm a lei para se basear, todos os códigos, o manual mesmo da USCIS, o AINA. Então, tem tudo isso, mas é claro que eles precisam seguir as ordens, né, dos supervisores, né? E pode variar aí ao longo da semana. Então, é engraçado, porque os últimos que eu conversei, eles sempre falam, essas policies, esses memorandos, então, toda vez de manhã, first thing in the morning, é chegar e ver o e-mail, e ver a política interna, sabe? Porque aí é bom que também a gente chega para entrevista e eles já estão atualizados, né? Para saber como direcionar e que nenhum erro seja... Como conduzir, né? Exatamente, que nenhum erro seja esperado. Legal. Já vai para as próximas já sabendo.
E fala pra mim o que você planeja daqui pra frente, assim, agora licenciada, trabalhando com a mega Renata, a doutora Renata Rocha. Maravilhosa. Eu tô aprendendo muito. Muito, 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 muito. Ela realmente foi, assim, um anjo que desceu e a gente conectou. Então, ela não tem aquela limitação e falar, não, isso aqui eu que faço, ou se vira, sabe? Não, ela pega na mão e fala, olha, é assim que faz, eu já fiz. Nunca fiz, vamos aprender junto. Porque acontece. Até nesse cenário que tá tudo tão novo. Exato. Porque as pessoas também têm a expectativa de que a gente vai saber tudo. Na hora, assim, imediatamente, às vezes demanda muita research. Às vezes demanda muito research. E é uma frustração do cliente. Exatamente. Porque ele espera que você seja um mago e que tenha todas as respostas. Não, o LexisNexis, o proteger na cabeça. Nossa, zero saudades. Eu tenho o LexisNexis. Eu sou viciada naquele LexisNexis, gente. Foi uma luta pra aprender a usar. Sério? Mestrado. Eles não deram tanta orientação, eu tive que me virar, mas depois é uma característica de estudar aqui. Eu acho que, tanto na escola normal, quanto no Juris Doctor, se vira. E isso te faz mais forte. Aqui o link, seu login e senha. Exato. E se tiver uma dúvida, não me procure. Não. Você consegue. Mas isso faz você mais inteligente, com certeza. Assim. Com certeza. Né? Eu acho que tudo entregue, assim, de mão beijada, a gente não valoriza e a gente não aprende. Agora, quando você fez o esforço mental de buscar... Do zero. Isso, eu acho... claro que isso é uma característica do estudo aqui, na Law School, enfim. Mas eu acho que, de modo geral, o brasileiro já também tem uma facilidade a isso. Do tipo, tem que me virar. Porque no Brasil a gente... Né, é tanta dificuldade, né? Na esfera pessoal, financeira, acadêmica, depois profissional, a gente tem que se virar com as dificuldades do país em si, que a gente já chega aqui, não, eu vou dar conta. Estudar numa sala bonitinha, no ar-condicionado. Oh, meu Deus, me dá esse login sem aí que eu me viro. Eu me viro, exatamente. É o famoso lema, né, que o brasileiro não desiste, o brasileiro é guerreiro. Realmente, quando a gente chega aqui, faz diferença. Faz diferença e a gente desponta. Né? A gente vai até o fim. E é claro que tem o outro lado da moeda da pessoa chegar aqui e se acomodar, né? De não ter mais aquele sonho de pursue uma carreira, né? De chegar aonde queria lá no Brasil. Mas acabou acomodando e, claro, tem as circunstâncias pessoais, né? Da pessoa, cumpriu o sonho de chegar aqui, né? E já é um big deal pra ela. Já tá perfeito, ela já tá feliz. E também o sucesso... A satisfação pessoal não significa... O meu metric é diferente. Completamente. Uma coisa que eu falo, eu gosto dessa liberdade. Hoje eu não estou a fim de trabalhar, vou passar o dia no aniversário com as minhas filhas. Equilibrar o volume de processo que eu tenho. Saber até onde você pode ir. Isso para mim é sucesso. Sim. Para mim não é ter 8 milhões de casos, ganhar 10 milhões... Workaholic e sem dormir todos Trabalho os dias. 10, 12 horas por dia... num dia. Olha, hoje eu vou trabalhar até 3 horas da tarde e vou levar minhas filhas para a Universal. Isso é impagável. É impagável. E essa é a liberdade que a profissão nos traz também, né? Porque a gente alcançou já um nível de ficar tranquilo com isso, né? De não se cobrar e falar, não posso, preciso terminar, e preciso ter todos os clientes do mundo, não posso rejeitar ninguém, ter que atender todo mundo na mesma hora. Também não funciona assim, porque a gente acaba perdendo pessoalmente falando, né? E aí isso atrapalha o nosso trabalho. Eu percebo quando eu tô muito cansada, nossa, minha produção no trabalho é assim, tem que ficar café atrás de café e demora tudo. E você mesma falou que você acorda de madrugada pensando nos casos. Eu também. Eu falo assim, ai meu Deus, eu devia ter feito isso nesse caso. Aí eu acordo, vou olhar e falo, não, gente, nada a ver. O prazo daqui é de 7 dias ainda. Claro, eu tenho um reminder em tudo que é lugar, mas você... Mesmo assim... O seu cérebro te trai. Exatamente. O nosso comprometimento com o cliente é a vida do cliente, né? Com certeza. Não, e hoje a gente tem... Grande parte dos clientes, né, estão em liberdade, né, graças a Deus, com seus processos em andamento e tudo. Mas a gente tem os clientes detidos, né? E como a gente estava falando, né, aumentou o número de detenções pelo ICE no último ano. Então, aumentou os números de casos da gente fazer análise de elegibilidade para fazer uma fiança, né? Porque não é também todo mundo que vai conseguir uma fiança. A gente tem que cumprir com os requisitos legais. E a gente tem um matter, né, para seguir com os requisitos. E a gente precisa demonstrar que aquele imigrante, ele não apresenta um risco de fuga,
enquanto o processo de remoção está pendente, né? Então, a gente precisa demonstrar todos os vínculos que ele tem com os Estados Unidos, se ele tem um processo pendente, uma petição, né? Um alívio, e tudo, se ele tem empresa, trabalho, família, todas as responsabilidades aqui, e também que ele não é um perigo à comunidade. Não tem nenhum Histórico criminal. E aí, quando a gente já chega com um que foi, né, detido... Às vezes é um mero DUI. Exatamente. DUI é super sério. O que pra gente, a lei seca, né? Tem Aham, aplicativo tranquilo. no Brasil. Não dá nada. Aqui dá tudo. Dá DUI É a pior escolha da sua vida, beber e dirigir. Porque Uhum. a qualquer momento você pode ser parado e vai ficar no histórico. Vai ficar. E é super considerado, ainda também nas questões de fiança, e a gente precisa fazer essa análise. Então, eu falo, né, com esposas, filhos, enfim, e a gente precisa de todos esses detalhes. Muitas vezes eu falo, meu Deus, a pessoa tem um histórico. Como é que eu vou falar isso para o cliente, sabe? Isso quando o cliente não omite, né? Exato. Aí lá o DHS, né, o Departamento do Estado, vai achar. Então, Eles acham tudo. Vai achar, eles vão fazer o background check. Então, é melhor a gente saber de primeiro. Então, eu sou bem categórica. Me fala tudo. Me fala tudo pra gente se preparar. Pra gente se preparar adequadamente. Porque não é só a vida daquele detento, né? Mas tem a família que tá esperando, né? Filhos menores, geralmente. Então, é bem difícil, sabe? É bem difícil lidar com isso. Às vezes eu tenho que falar com os próprios familiares, né? Pra gente obter esses detalhes. E aí é o chororô. A gente se compadece, óbvio, mas me bota no lugar, sabe? Então, é uma área que também testa o nosso emocional, sabe? Porque eu, Paola, eu me despedaço, mas eu preciso ficar firme. Eu, Paola, não. Doutora Paola. Doutora Paola. Soares Esquire. Esquire. Aí, boa. Agora que a gente falou de Esquire, por que a gente coloca esse ESQ no final do nosso nome? Esquire é o protetor, né? É por isso. A assinatura, né? Pra mostrar ali o nosso grau. O nosso grau. E eu faço questão do meu Esquire. Tem que botar. É engraçado, porque eu passei há pouco tempo, né? Então, eu passei a usar. E aí, eu coloquei no Instagram, né? Na minha assinatura, tudo certinho. O que tem de gente do Brasil perguntando, ou você é de esquerda? Ai, meu Deus! O que significa isso? Essa foi boa! Você é de esquerda? Ai, gente, é a minha assinatura, eu não vou mudar não, porque eu acho chique. É Esquire, é porque nós somos o guardião, o protetor do cliente e tal. As pessoas não entendem, mas agora eu espero, gente... Até por isso, a gente precisa também saber como se portar e como a gente se apresenta ao cliente, né? Porque tem as regras éticas também de como a gente pode colocar o nosso nome para não parecer, por exemplo, que eu tenho a minha própria law firm. Eu não tenho, entendeu? Então, se eu colocasse um outro nome lá de law firm, law office, ou... Enfim, dá a impressão que outra coisa pode ser que dá essa misleading, né, que a regra da ética fala. Então, a gente tem que ser também cauteloso quanto a isso. Então, eu deixei ask, e se você tiver dúvida, você me pergunta, aí a gente conversa. Maravilhosa. Pra falar sobre, porque aí a gente já engatilha aí uma conversa, né? Ah, você tá aí no Brasil, quer vir pros Estados Unidos? E aí, procura quem? Se procura Paola Soares. Ask. Dá mole. Não é bom? É muito bom falar isso. Muito orgulho. E eu tô, cara, muito, muito parabéns que você continue com essa energia maravilhosa. Obrigada. Né? Porque tem que manter um alto astral com essa carga emocional que a gente lida com a vida dos outros, né? Eu na parte de família, na parte de business, porque não chega só a pessoa que se cuida e se previne, já chega aquele que já fez a besteira. Problemão nas costas, a gente vai puxando e tem mais. Exato. Quanto mais mexe, né, mais caroço no angu aparece. E a gente tem que manter esse astral, cara, porque senão... Consome, né? Consome e acaba afetando os outros casos. Né, as nossas outras diligências. E a gente tem que ter muito cuidado também. Uma coisa que eu faço de tudo para não confundir é não levar problema para casa. Ainda mais se a gente tem essa, né, flexibilidade de trabalhar de casa, né? Claro que eu chego em casa à noite, tem que adiantar só isso aqui, mandar só um e-mail, revisar só um Quando você vê... Acabou meia é um loop, né? Você não vê. Eu passo 4 horas, cara, meu marido reclama tanto. Eu falo assim, a gente já vai jantar. Rapidinho. Deixa eu só mandar esse e-mail. Aí, quando eu tô mandando e-mail, entra uma mensagem não sei o quê. Aí entra alguma coisa no e-service, né? Que é o portal de protocolo. No Brasil, é o PJE. Né? E entra ali, aí, putz, deixa eu só ver isso aqui. Só dá uma olhadinha.
Nossa, aí deu 1h da manhã, tá as crianças dormindo, todo mundo, e eu tô lá ainda. Aí vai. Então, se a gente não tiver esse controle, realmente a gente vai ser consumido, como a gente falou. Paola, queria te agradecer. Eu sei que você teve um bando de audiência e mesmo assim veio aqui ver a gente. Muito obrigada. Um prazer, eu que agradeço o convite. Realmente, eu acompanho seu trabalho já tem tempo, já admiro um tantão e é também um orgulho para a comunidade brasileira a gente ter um profissional de confiança que fala a nossa língua, então sempre a nossa recomendação. E parabéns pela coragem, parabéns pelo sucesso. Eu fiquei assim... né, na trajetória, quando você falou, vou fazer a prova, eu falei, eu tô aqui torcendo por você, amiga, vai lá, mais uma. Fico torcendo por você, parabéns, obrigada por vir aqui. Espero te ver mais vezes. Com certeza, só chamar, a gente alinha as agendas. Se esses juízes de imigração não marcarem muita audiência. As audiências, vamos até 1h, tá bom? E aí? Mas um prazer. Obrigada, vou te chamar, hein? Com certeza, conta comigo. Vou trazer aí mais casos interessantes de imigração pra gente conversar. Então, bota aí, conta pra gente qual é a sua rede social. Ótimo. Bom, meu Instagram é Paola Soares, Paola com 2 L's. Paola Soares.esc, como a gente falou. Esquire. E eu trabalho com a doutora Renata, o nosso escritório é Renata Rocha Law, tá? A gente traz muita informação lá, relevante, atualização sobre tanto a USCIS como a Corte de Imigração. Então, é importante, né, estar sempre atualizado. E o que a gente sempre fala é... imigrante aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem que se apoiar, tem que se ajudar. E você precisa saber os seus direitos antes que o problema aconteça. Então, se você tem um status pendente, tem um processo pendente perante o USCIS, ou está em processo de remoção perante a corte, tá com um appeal, tá com alguém detido, você precisa entender todos esses direitos antes que essa emergência aconteça. Então, fique muito à disposição, pode entrar em contato com a gente, vai ser um prazer a gente analisar o seu caso individualmente para a gente traçar uma estratégia. E eu, direito de família, direito empresarial, direito imobiliário, fechamentos imobiliários, nosso escritório é cartório para fechamentos imobiliários. Segue a gente, Alexandra Thomas Law, nosso site @Law and Title, e espero vocês no nosso próximo episódio.